Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso giro de notícias desta terça-feira. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, a busca do Vasco por contratações nessa janela de transferências. Porém, já adianto aqui para vocês, é mais um dia sem muitas novidades. Alguns nomes surgindo, alguns nomes que já negaram, mas é mais um dia sem muitas novidades. Talvez a maior novidade seja o jogador do Atlético Goianiense, o Jefferson, que o Vasco realmente está muito próximo de fechar essa contratação. Fora isso, nada. Parece que o Vasco está inerte. Inércia define o futebol do Vasco da Gama. Mas vamos aqui, vamos trazer o que tem para trazer, né? Vamos falar do que tem para falar, né? Não dá para a gente ficar inventando notícia, então vamos comentar o que tem para ser comentado. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito. A sua inscrição também é muito importante. Como eu disse já em outros vídeos, falta pouco para a gente bater 200 mil inscritos aqui no canal. Já passamos aí dos 198.500, então estamos em contagem regressiva para os 200 mil. Se você não for inscrito, se inscreva. Deixa o like também, que é muito importante. E a vinheta rodou agora. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. Esse vídeo que tem o apoio da 1xBet, 1xBet que é parceira antiga aqui do canal Machão da Gama. E se você quer palpitar, quer fazer uma fezinha nos jogos de Sul-Americana, os jogos que estão rolando aí nessa semana, tem Copa do Mundo Feminina também começando essa semana, você pode palpitar lá na 1xBet. O link está aqui no comentário fixado desse vídeo. Tem o código promocional aqui do nosso canal que vai dobrar o seu primeiro depósito, beleza? Qualquer valor que você colocar lá, utilizando o nosso código promocional, o seu depósito dobra. A 1xBet é parceira aqui do canal Machão da Gama e o link está aqui no comentário fixado. Bom, vamos começar falando sobre a única negociação que realmente está em estado avançado no Vasco da Gama. Um jogador que está bem próximo mesmo de fechar com o Vasco. Não é um jogador que empolga, né, o torcedor, é um jogador que vem para ser reserva, para compor elenco, mas esse é o jogador mais próximo, a contratação mais próxima do Vasco sacramentar. Estou falando do Jefferson do Atlético Goianiense, informação que eu trouxe em primeira mão da negociação entre Vasco e a equipe de Goiânia. E agora temos atualizações sobre essa negociação. O Vasco já definiu os moldes da negociação para contratar o lateral esquerdo Jefferson do Atlético Goianiense. O Vasco quer contar com o jogador por empréstimo até o final de abril, tendo uma opção de compra após esse período. O Atlético Goianiense aceitou as condições do Vasco e agora negocia com o Vasco da Gama os valores, tanto do empréstimo como da opção de compra. O Vasco deve sacramentar essa situação do Jefferson até o final dessa semana. O staff do Jefferson e o próprio jogador são a favor da transferência e isso está pesando a favor do Vasco da Gama. O lateral esquerdo chega para ser reserva imediato, de Lucas Piton, já que Riquelme não está nos planos do Vasco e será emprestado. Jefferson tem 26 anos de idade, é cria do Goiás e defende o Atlético Goianiense desde 2021. Foram 88 jogos com a camisa do Dragão, 27 na atual temporada, sendo 24 como titular. Pelo clube goiano, nessa temporada, ele marcou 1 gol e deu 3 assistências. Então, o lateral esquerdo Jefferson está bem próximo aí de sacramentar a sua vinda para o Vasco da Gama, jogador que vem para compor elenco para ser o reserva imediato de Lucas Piton. Não é a contratação dos sonhos, Não é o jogador que vai mudar o patamar do Vasco, mas é a informação que eu tenho para trazer aqui para vocês. O Vasco está fechando com o Jefferson e desejo aqui para ele boa sorte, e que ele consiga ajudar o Vasco nessa situação delicadíssima no Campeonato Brasileiro. Bom, vamos atualizar aqui outras situações. Agora sobre atacante, o Vasco que vai perder Pedro Raul em breve, O Pedro Raul já nem está treinando. Hoje até surgiu a informação dos companheiros do canal Atenção Vascaínos que o Pedro Raul não treinou essa semana por conta de uma virose, mas que a negociação com o Toluca realmente está bem avançada, Deve ser sacramentada ainda essa semana. O jogador vai para o futebol mexicano e o Vasco vai ter que contratar um outro atacante. E o Vasco sondou recentemente o atacante do Talleres de Córdoba, o atacante Micael Santos, jogador que atua lá no Talleres de Córdoba e é um dos artilheiros,
do campeonato argentino, mas negociar com o Tadieres é muito difícil. Não sei se vocês lembram, no início do ano o Vasco tentou por diversas vezes a contratação do Valois, não conseguiu. O presidente do Tadieres sempre faz jogo duro, né? Não libera jogadores assim facilmente e não vai liberar, né, com facilidade também o artilheiro do seu time. O presidente do clube, o André Fassi, afirmou que só libera o jogador por uma quantia de 4,5 milhões de dólares. Ou seja, o Vasco não vai fazer um investimento, né, nesse jogador na casa aí de 20 milhões de reais. Agora, é inacreditável, assim, por que o Vasco vai sondar um jogador que está sob contrato e é artilheiro da equipe, e uma equipe que o Vasco tentou negociar outro jogador recentemente e não conseguiu, exatamente porque a equipe faz jogo duro. Aí o Vasco acha que agora vai mudar tudo, agora eles vão liberar com facilidade. Pô, é inacreditável também, né? É inacreditável, inacreditável. Isso é pra deixar a gente maluco da cabeça, doente, enfim, complicado. Mas a informação é essa, né? A consulta que o Vasco fez aí pelo atacante Michael Santos, do Talleres de Córdoba, mas é uma negociação também praticamente impossível de acontecer. Bom, uma outra informação aqui agora é de mais uma negativa, mais um não que o Vasco tomou no mercado da bola. Isso mesmo. Informação aqui dos companheiros da página Arena Cruz Maltina. Nos últimos dias, o Vasco da Gama procurou e sondou a situação do meia equatoriano Júnior Sornosa e quis saber a possibilidade do jogador vir jogar no Vasco da Gama. O Sornosa agradeceu a procura do Vasco, mas recusou sair do Del Valle nesse momento. Ele joga lá no Independiente Del Valle do Equador, onde ele está vivendo uma boa fase para poder vir para o futebol brasileiro e jogar no Vasco brigando contra o rebaixamento, né? Então, mais um não que o Vasco levou nessa janela de transferências é Júnior Sornosa. Informação aqui da página Arena Cruz Maltina. Tá complicado, hein? Tá difícil de contratar, hein? Meu Deus do céu, que buraco é esse que Paulo Brax e Luiz Melo colocaram o Vasco da Gama, hein? Que situação, meus amigos. Vamos lá, vamos atualizar aqui mais um jogador que não vem para o Vasco da Gama, Allan Kardec. O nome de Allan Kardec foi ventilado no Vasco mais uma vez no dia de hoje. E para esclarecer essa situação, o portal vascaíno.net, através do jornalista Fábio Torres, entrou em contato diretamente com o diretor executivo do Atlético Mineiro, o Rodrigo Caetano, que explicou o caso. O gerente já bateu o martelo e garantiu que Allan Kardec não vai sair do Atlético Mineiro. Abre aspas aqui para o Rodrigo Caetano. Não recebemos nenhuma consulta do Vasco, mas não vamos liberar. Não podemos liberar mais ninguém neste momento. Fecha aspas, foi a resposta aí do Rodrigo Caetano sobre uma possível saída do Allan Kardec. Mais um que não vem para o Vasco da Gama. Tá complicado, meu amigo. Tá complicado, a gente tá vendo aí outros times contratando, né? O Goiás está contratando. Fala os times da parte de baixo. Goiás está contratando, Curitiba está contratando, o Cruzeiro está contratando. Só o Vasco que nada de nada. A gente não tem nem informação de negociação avançada. Aliás, só tem essa do Jefferson, né? Mas jogadores que vão chegar para mudar o patamar do time, nada de nada. Assustador, tá? Assustador. Espero que do meio da semana, né, de amanhã em diante, as coisas comecem a avançar, a gente comece a ter boas notícias, porque, sinceramente, é desgastante também ligar a câmera e vir aqui falar que não tem nada, que o Vasco não tá negociando com ninguém, que ninguém quer vir pro Vasco, que a coisa tá feia. Eu, sinceramente, queria vir aqui falar sobre reforço, falar, o Vasco tá perto de fechar com fulano, o Vasco tá perto de fechar com ciclano, que é artilheiro de não sei das quantas, que é camisa 9, que vai chegar, vai resolver o problema, mas tá difícil. Tá difícil. A inércia do futebol do Vasco é algo assustador. O trabalho do Paulo Brax é horroroso. A gestão de futebol do Vasco da Gama é lamentável. É lamentável, é assustadora. E o Vasco tá num buraco sem fundo. É isso, vou ficando por aqui. Um abraço, saudações, até amanhã. Fui.